depois da Santa Missa com o Padre Jorge, a gente começa a nossa programação de hoje aqui no A Vida Não Para, com a nossa fé já renovada para essa tarde muito especial. A gente traz aqui para vocês muitas informações e assuntos que mexem com a tua vida, que mexem com o teu dia a dia. E uma delas é o seguinte: como é que tá as relações de trabalho na empresa onde você trabalha ou onde você presta serviço? Você já parou para pensar nisso? A gente vai entender um pouco mais sobre essas relações com os colegas de trabalho, com os amigos, com as pessoas que fazem parte da nossa vida a partir do momento que você sai de dentro da sua casa e vai para o seu trabalho. Além disso, hoje nós vamos também entender um pouco mais sobre remédios, isso mesmo. Você é o tipo da pessoa que adora tomar remédio por conta própria? De repente, eu conheço uma pessoa que consegue ali um antibiótico, um anti-inflamatório, né? Sem receita. Cuidado, muito cuidado. Hoje a gente vai falar sobre um problema de saúde pública que é a automedicação. E isso influencia diretamente no seu futuro, no futuro da sua saúde. Porque o teu organismo fica resistente a alguns tipos de bactérias, aliás, a alguns tipos de medicamentos que combatem bactérias mais fortes. E aí você vai ter um problema muito mais sério no futuro. A gente vai entender um pouco mais sobre isso com quem sabe tudo sobre o assunto. Além disso, instalações elétricas. Você sabe que, diante de tudo que a gente está vendo acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente começa a pensar, e a rede elétrica? E os riscos de choque por conta das enchentes? E os riscos de morte por conta das enchentes ligada a essa questão da eletricidade nas casas, nas empresas? Como isso acontece? O que fazer para evitar esse tipo de situação? Boa parte do Rio Grande do Sul está sem energia elétrica e com uma função, exatamente para que não hajam mortes por essas questões elétricas. Então a gente vai também trazer mais informações sobre tudo o que está acontecendo por lá, sobre as doações, sobre, de repente, você que quer ajudar, como é possível você ajudar e, claro, sobre esses perigos das enchentes e da corrente elétrica. Agora, a gente vai viajar. Juazeiro do Norte, isso mesmo, no interior do Ceará, aconteceu a segunda edição da Romaria do Apostolado da Oração do Nordeste. E essa reportagem vem de lá, especial da Nayane Moreira. Vamos embora? Um mar de gente vestida de branco e com fitas vermelhas acetinadas em redor do pescoço. Vivendo no altar do Nordeste, uma experiência que ficará guardada na memória. O ano passado surgiu essa proposta de realizarmos aqui no Juazeiro uma romaria do Apostolado da Oração. E esse ano já é a segunda edição desta romaria, que reúne pessoas de todo o Nordeste e também de outros estados do Brasil. Juazeiro, que é marcada pela espiritualidade do coração de Jesus, deixada pelo Padre Cícero Romão Batista. E entre o Padre Cícero e o Apostolado da Oração, existe uma relação simbólica. O Padre Cícero Romão foi um grande amante do Sagrado Coração de Jesus. Toda a sua missão, ele não aponta para si, mas ele é capaz de reconhecer Jesus como caminho, verdade e vida. Então, 180 anos do Apostolado da Oração, 180 anos do nascimento do servo de Deus, ou seja, um anjo de Deus que passou aqui na Terra durante os anos de 1844 a 1934, sendo presença do coração de Jesus. O fim de semana contou com uma variada programação, onde os milhares de romeiros puderam participar de missas, procissão luminosa, momentos formativos e de espiritualidade. Em todas essas ocasiões, fé e animação missionária marcaram presença. A ideia da romaria é sempre caminharmos, recordar que nós somos o povo de caminheiro, um povo que caminha ao encontro do coração de Deus. A romaria nos trouxe uma experiência ímpar, porque é uma fé, uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus tão grande que está reunido tantas cidades aqui e a gente sente na pele, além dos registros fotográficos que está tendo, mas isso é uma experiência de arrepiar. É sempre muito bom, né, estar aqui no Juazeiro e hoje participando da Romaria do Apostolado, a gente se sente mais feliz ainda, né, de vir com o nosso grupo, de saber que nos juntamos com outras caravanas e estar aqui em oração, né? É muitos frutos que nós
nós colhemos aqui e com certeza nós vamos levar para a nossa arquidiocese. Depois de 3 dias, a programação da Romaria é concluída no Largo do Socorro, bem ao lado da capela onde está sepultado o servo de Deus, Padre Cícero Romão. Após o envio missionário concedido nesta missa, os membros do Apostolado da Oração retornarão para as paróquias de origem, mas já com data marcada para retornar no ano que vem. Já estamos preparados para a Romaria no ano que vem. 2, 3 e 4 de maio, nós estaremos aqui, se Deus quiser, novamente em Romaria. Romeiros de todo o país, inclusive do Paraná por lá, né, em oração, se reunindo com essa questão ligada à prosperidade da fé. Eu sempre falo sobre você dividir a sua fé com os outros, né? Isso é tão importante, é tão bom para a vida da gente. Interessante, viu? Só Paraná também lá em Juazeiro, no Ceará. Bom demais. Agora a pergunta é a seguinte, você gosta de ovo? Sim, ovo. Ovo de galinha. Você gosta? Ovo tá lá no top 10 dos alimentos mais consumidos do brasileiro. E a nossa repórter, a Luciana, ela foi para Cruzeiro do Sul, no noroeste do estado do Paraná, conferir um lugar muito especial, porque lá é conhecida como a capital do ovo. Só que ela tá preparando essa reportagem, então um recadinho para você. Oi, Carla, tudo bem? Então, foram divulgados os dados de que nos últimos 10 anos a produção de ovos no Paraná cresceu mais de 70%. E aí nós descobrimos que a cidade de Cruzeiro do Sul carrega o título de capital do ovo no estado do Paraná. E é claro que nós ficamos curiosos e viemos até aqui para entender o porquê uma cidade tão pequena, são cerca de 4.500 habitantes, carrega um título como esse. Nós preparamos uma reportagem, fomos até algumas granjas, conversamos com os produtores e a gente vai contar essa história para vocês. Você viu só que legal? Vamos conferir um pouco mais sobre essa história aí da capital do ovo do nosso estado. Vamos falar das nossas peças? A Adriana esteve ontem aqui, contou um pouco pra gente sobre a trajetória de vida dela. Ela que trabalhava numa construtora, ela geria uma equipe, né, de homens e mulheres e de repente se viu desempregada. Uma situação que para ela foi negativa naquele momento. Mas olha como são as providências de Deus na vida da gente. Logo que ela passou por essa situação do desemprego, ela precisava cuidar da mãe dela, né, que estava doente, precisava de cuidados muito especiais. E ela largou absolutamente tudo, aproveitou esse ensejo, né, do desemprego e começou a cuidar da mãe. E ela descobriu, através do mosaico, uma fonte de renda. E daí foi, deslanchou. Ela faz mosaico, gente, mas não é com aquelas pastilhas de vidro que a gente está acostumado a ver, não. Esses mosaicos são vidros pintados. Olha que interessante, essa Santa Ceia toda feita com o vidro pintado. Então ela forma o projeto, ela faz o desenho, ela pinta cada um desses pedacinhos aqui, com cores diferentes, e aí ela monta todo o projeto. Arte Mosaicos, tá aqui o arroba dela para quem quiser conferir um pouquinho dessa história. Ela que, logo depois que a mãe dela faleceu, ela também foi providencial continuar fazendo mosaicos por conta do pai, que também é uma pessoa doente, e ela se dedica ao cuidado aos pais. Então, é um processo de trabalho que ela consegue fazer da casa dela, consegue ter o ganha-pão dela, ela tem uma clientela formada já nesse período em que ela se dedicou à arte. E se você é uma pessoa que também quer se dedicar à arte, olha só, como é que você vai fazer? Você vai mandar mensagem pra gente através do nosso arroba aqui no Instagram, com foto, vídeo daquilo que você faz. Ah, mas eu tô muito longe, Carla, não tem problema. A gente vai dar um jeito das suas peças chegarem até a gente. A gente expõe peças do Brasil todo, não só aqui da nossa região. Então a gente vai trazer e vamos expor por uma semana as suas peças aqui. Olha que interessante. Então, é só enviar pra gente. Tá aí a obra linda, as peças lindas aí da Adriana, que contou um pouquinho dessa história pra gente. Então, agora o intervalo é bem rápido, 2 minutinhos e eu volto já com muito mais informação e, claro, assuntos interessantes para deixar a tua tarde muito mais leve.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta com imagem de Cianorte, região noroeste do estado do Paraná. Uma cidade linda, e você viu a paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cianorte. Nós estamos por lá também, no canal 31.1, TV Evangelizar, direto para todo o Brasil e também para Cianorte nesse canal. 31 graus nesse momento, cidade quente, quente, quente. É uma cidade muito conhecida pelo forte polo industrial, super diversificado. Muitas roupas saem aqui de Cianorte para todo o Brasil. Tem gente que faz turismo de moda através de algumas cidades do Paraná, e Cianorte é uma delas. Então fica a dica aí para você que não conhece essa cidade linda, conheça, que vale muito a pena. Cidade incrível, super organizada, linda. E agora eu recebo aqui no estúdio o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, o Dr. Márcio Augusto Antoniassi, para falar sobre Você vai puxar a orelha de todo mundo aqui, né, doutor? Bem-vindo. Para vocês terem uma ideia, dia 5 de maio é comemorado o Dia Nacional do Uso Racional dos Medicamentos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está aqui para falar sobre o uso indiscriminado de medicação. Eu tô com uma dorzinha aqui, eu já vou na minha super farmácia, né? Porque a gente percebe isso, a gente começa a conversar com as pessoas e começa a perceber que a pessoa tem uma verdadeira farmácia completíssima em casa, com antibióticos, anti-inflamatórios e absolutamente tudo que você possa imaginar. E aí, meu vizinho tá ruim. Ô vizinho, chega aqui que eu tenho um remedinho pra você. Esse aqui é bom demais. E aí você vai passando esse uso indiscriminado pro vizinho, pra irmã, pra mãe, pro pai, pro filho, e vira uma bagunça. E isso, gente, é um problema de saúde pública. A gente faz um alerta aqui pra todo o Brasil, tá? Agora, doutor, o que está acontecendo? Por que é tão importante a gente não usar medicamento ao bel prazer e conforme a gente acha que deve usar? Olá, Carla. Olá aos que estão nos acompanhando. Bem, você já iniciou com um alerta muito importante. A caixinha que a gente sempre tem em casa, né? Todo mundo tem lá uma caixinha e raramente acompanha validade desses medicamentos. Já começam por aí. Então, essa caixinha é importante que se revise constantemente a validade. Até porque não existe aquele ditado que se medicamento está vencido, não faz mal. Pode tomar que se não fizer mal, não fizer bem, não vai fazer mal também. Isso não existe. Medicamento, depois de vencido, ele perde a estabilidade e o uso dele pode trazer, ao invés de benefícios, trazer problemas mais sérios. Faz mal, sim, então. Sim, faz mal. Então, medicamento vencido, nem pensar. E nós temos aí agora, nós tivemos no dia 5 de maio, o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. É um momento que o Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais escolheram para conscientização do uso adequado desses medicamentos. Até existe uma frase muito antiga que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. E é isso mesmo. Então, se a gente não tiver uma consciência do uso correto, adequado de medicamento, ao invés de trazer aí saúde, recuperar a saúde, ele pode acabar trazendo até a morte de alguns pacientes. E neste ano, o tema é o antimicrobiano. Nós passamos pela pandemia, aí que nós vimos aí naquela incerteza da pandemia, o uso de muitos medicamentos que a gente nem imaginava que poderia ser indicado para Covid. E nós vimos médicos renomados prescrevendo. E depois, é claro que isso foi num momento aí até de desespero. A discussão aí, se a gente for falar sobre isso, vai longe, né? Mas não é esse o caso. Mas se prescreveu muito medicamento, muito antibiótico sem necessidade. E isso também vem, Carla, da cultura do brasileiro. É comum uma mãe chegar numa farmácia e pedir um antibiótico. Eu preciso vou citar aqui um exemplo, amoxicilina. E se não fosse rigoroso o controle, e já eu falo sobre isso. Precisa de receita, né? Precisa da receita de um profissional que esteja habilitado para isso. Não é qualquer profissional de saúde. Sim.
Então, essa mãe chega até o balcão da farmácia e ela pede um antimicrobiano. Se não houvesse essa restrição, como não havia antes de 2011, havia uma dispensação, um uso aí exagerado de antibióticos. E muitas vezes, quando se perguntava a essa mãe, mas por que você precisa do antibiótico? Ah, porque meu filho tá gripado, com congestão nasal, isso, tá a coriza. Febre. E isso era muito comum de acontecer. E é por isso que houve aí o controle rigoroso. Porém, mesmo com o controle, ainda acaba se usando muito de forma errada. Às vezes não se usa o tempo de tratamento que foi prescrito. Tem medicamentos que é para tomar por 7 dias. Ah, tomou 2, 3, melhorei, vou parar. Então isso também aí traz o risco muito sério. Vamos falar sobre esse risco, doutor, porque as pessoas acham que é brincadeira, que a gente está aqui filosofando. Deixa eu explicar uma coisa muito séria para vocês. Quando você não toma o medicamento nos dias corretos, principalmente se tratando de antibiótico, tá? O que acontece? O teu corpo, ele vai formar uma resistência àquele remédio. Vai vir uma bactéria muito mais forte, vai entrar no seu corpo e aí você vai tentar tomar um antibiótico de novo e não vai funcionar. Eu acho que de uma maneira bem simples, acho que seria mais ou menos isso, né, doutor? Isso. É que na verdade é uma guerra, né? Você tem lá um micro-organismo e quando a gente pensa em antibiótico, a gente pensa só em bactéria. Mas nós temos vários outros micro-organismos aí que nos acometem de doenças, vírus, bactérias, fungos e outros tantos. Porém, quando se usa um medicamento e ele é eficaz, ótimo. Porém, se você usa o medicamento por tempo inadequado ou o antibiótico não é adequado para matar aquela bactéria, por exemplo, a bactéria ela cria resistência, ela cria mecanismos de defesa contra o antibiótico. E aí, o que precisa fazer? Numa próxima infecção, usar um antibiótico mais potente, que seja mais específico. Nós temos hoje vários exames que nos dão uma certa segurança quanto ao antibiótico adequado. Porque nem todo antibiótico funciona para tudo, né? Isso daí, gente, eu descobri há pouco tempo passando um perrengue daqueles. Quer dizer, uma infecção de bexiga é um tipo de antibiótico. Uma infecção de garganta ou vias aéreas é outro tipo de antibiótico, né? Exato. Nós temos bactérias gram-negativas e gram-positivas. São antibióticos específicos para cada tipo de bactéria. E assim, hoje nós temos um arsenal muito grande em farmácias à disposição do paciente. Então ele vai ao médico, por exemplo, ele prescreve aquele antibiótico, vai à farmácia e tem lá acessível. Porém, quando a coisa começa a ficar mais séria, já tem que se partir para antibióticos de uso hospitalar. E para isso, internamento. Então isso não é só a saúde do paciente, mas é o Sistema Único de Saúde, ou todo o sistema de saúde do país, sim, que vai ficando aí comprometido. É bem séria a situação mesmo. Gente, isso é muito sério. Quer dizer, a gente está falando aqui de algo que você tem que ter atenção. É a primeira coisa, então, a dica, doutora, é limpar essa caixinha de remédio que você tem na tua casa, essa verdadeira farmácia aí, e limpar mesmo. Assim, o que está vencido, manda embora. Ah, faz um dia que venceu, faz um mês que venceu. Manda embora. E para fazer esse descarte, tem um descarte correto que você pode fazer, separando os blisters do medicamento. Tem todo um processo também que você tem que fazer a separação para não jogar no lixo comum também, que é mais um problema. Exatamente. A questão do descarte incorreto, e tem muita gente que joga no vaso sanitário, que joga na pia. Isso vai para o meio ambiente. Isso coloca em risco a saúde das pessoas, como também a saúde animal e o meio ambiente. Então a coisa é muito séria. Nós precisamos ter aí esse cuidado, porque até os micro-organismos do meio ambiente, recebendo esses antibióticos, eles também criarão resistência ao antibiótico. Então não é só no uso no organismo, mas também no meio ambiente. Então, logo que você falou de início, a preocupação, usa esse aqui porque eu usei, não dá para fazer isso. Então, para cada tipo de infecção, um tipo de antibiótico. E serviu para mim, foi bom, use também. E não só para antibiótico, sabe, Carla? Isso é para todo medicamento. A gente precisa ter esse cuidado. E assim, hoje nós temos farmacêuticos em todas as farmácias.
Paraná, por exemplo, é referência. Sim. Hoje você pode ir até a farmácia, levar o seu medicamento, descartar o seu medicamento, separa muito bem o que é reciclável e leva o medicamento vencido para a farmácia. Mas lá na farmácia tem um farmacêutico que tem conhecimento técnico suficiente para poder orientar aí nesse uso desses medicamentos. Viu? Tá certo. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber e estar convidada a voltar mais vezes para a gente falar mais sobre esses assuntos. Muito obrigada. Tem muita informação para compartilhar. Tem muita informação. Muito obrigada. E para você que está em casa, você já ouviu falar em medicamento radioativo? Sim, naturalmente radioativo. Você vai entender nessa reportagem especial que a gente vai te mostrar agora. Olha só. Em meio a preocupações crescentes com a saúde e segurança alimentar, a radioatividade emerge como um tópico de debate científico e interesse público. Embora a palavra radioativo possa evocar imagens de perigo nuclear, a realidade é que a radioatividade é natural. A radioatividade ela é gerada por materiais que são fisicamente instáveis. O núcleo desses materiais é instável. Esses materiais estão presentes em nosso ambiente. Todos os seres vivos evoluíram para conviver com esse nível de radioatividade ambiente. Em alguns alimentos mais presente, em outros alimentos menos presente. E apesar de curioso, é um fenômeno comum. Todos os alimentos possuem um certo nível de radioatividade, principalmente devido à presença de carbono 14, um isótopo radioativo natural. Além disso, outros elementos como o potássio 40 também contribuem. Ela é próxima do ambiente. A fonte da radioatividade nesses alimentos, a fonte principal é o potássio, em todos eles. Alguns alimentos se destacam por seus níveis relativamente altos de radioatividade natural. A castanha do Pará lidera a lista, seguida da banana, cenoura, batata, sal com baixo teor de sódio, carne vermelha e até a cerveja também exibem níveis mensuráveis de radioatividade. Olha, e apesar dos números, os níveis de radioatividade nos alimentos são bem baixos e, segundo os especialistas, não oferecem risco à saúde. Não precisa se preocupar. Coma à vontade. Pela radiação, pelo nível de radioatividade que esses alimentos emitem, vocês não precisam se preocupar. A natureza, ela é generosa com a gente. Ela nos oferece coisas boas, alimentos bons, alimentos que não oferecem risco. E quanto mais produtos naturais você consumir, melhor ainda para a sua saúde. E por falar em saúde, vamos falar de saúde, só que agora mental? Isso mesmo. Como é que andam as suas relações no seu meio de trabalho? Quero saber. Quem vai conversar com a gente agora é a Verusca Galvão. Tudo bem, Verusca? Bem-vinda. A Verusca fala de Águas de Santa Bárbara, em São Paulo, com a gente. Ela é psicóloga e especialista em cultura organizacional. Verusca, bem-vinda. Para a gente começar esse bate-papo, a gente percebe que a gente está vivendo uma mudança nas relações de trabalho. Antigamente assim, coisa de 5 anos atrás, né? A gente vivia relações muito difíceis, muito complicadas no meio de trabalho, no ambiente de trabalho, e a gente percebia que a gente tinha que engolir tudo aquilo, né? Passar por aquilo e enfrentar e ficar ali naquela situação. Hoje, as pessoas estão mudando, estão cobrando isso também das empresas. Como é que está esse mercado hoje? Me conta. Nossa, exatamente. Obrigada, em primeiro lugar, né, pelo espaço para poder falar de um assunto tão importante que faz parte da vida de todos nós, né? E muitas mudanças, sim, estão acontecendo no mundo do trabalho, né? Eu sou psicóloga organizacional já há 20 anos e tenho acompanhado essas mudanças todas que estão acontecendo no mundo do trabalho, e o pós-pandemia trouxe uma evolução bastante rápida, né? Que foi o avanço da tecnologia, mas com o avanço da tecnologia e a utilização de tudo isso que a gente precisa para o nosso dia a dia, a tecnologia é muito bem-vinda. Isso também, de alguma forma, né? É claro que isso não começou por causa da pandemia, isso já estava acontecendo, mas isso afetou bastante as nossas relações. E tudo que afeta as nossas relações afeta a nossa saúde mental também. Então, hoje as empresas têm dado mais espaço, né, para que a gente possa falar sobre esses assuntos e para que a gente possa trazer soluções também para que as pessoas tenham relações de mais qualidade e, consequentemente, resultados de mais qualidade também.
certo. Que dica você daria para quem está assistindo a gente e está passando por uma situação difícil e muitas vezes pensa, eu tenho os meus boletos, tenho a minha família, tenho os filhos, como é que eu organizo isso na minha vida, né? Porque é difícil, né? A gente se vê numa situação em que você precisa do trabalho, mas também você precisa da tua dignidade. Exatamente. Aí o trabalho ele pode sim ser responsável por essa melhoria de vida, né? Até para poder pagar os boletos, né? Como você bem disse. Mas é importante que a gente crie espaços de conversa, né? Espaços onde a gente possa falar. Falar é terapêutico, né? Então nós precisamos criar espaços dentro do ambiente de trabalho para que a gente possa conversar sobre esses assuntos que nos afligem no dia a dia. Então precisamos criar espaços psicologicamente seguros para que as pessoas possam falar sobre as suas questões, né? As suas emoções, os seus problemas, para que inclusive a gente possa encontrar soluções. Nós não conseguimos encontrar soluções sobre aquilo que nós não falamos, então daí a necessidade de criar esses espaços psicologicamente seguros para essas conversas de qualidade. Isso é muito importante. Verusca, muito obrigada pela tua presença aqui. Quando você vier a Curitiba, vem ao nosso estúdio, tá? Tá convidada. Com certeza, será um prazer. Muito obrigada. Obrigada, querida. Até mais. Muito bem, vamos fazer o seguinte agora? Intervalo super rápido e eu volto já com muito mais informação para deixar a tua tarde leve e divertida. E claro, a gente vem com informação sobre os perigos da eletricidade e riscos de enchente. O que isso tem a ver com a eletricidade? A gente volta já com bastante informação para você também cuidar de você e da sua família. A gente volta já. Estamos de volta com a imagem de Acajutiba, que é uma cidade que fica no interior, na região leste da Bahia. 29 graus por lá, tá quente também em boa parte do Brasil. Olha essa imagem, que coisa mais linda, as palmeiras, lindo demais. Mandar um abraço grande para todos os baianos que nos assistem por lá. Obrigada pela audiência nesse momento. Então, repetindo, 29 graus em Acajutiba, leste da Bahia. E agora é o seguinte, a gente vem falando bastante sobre os perigos das enchentes, só que a gente começa a prestar atenção. Puxa vida, o pessoal, né, em boa parte do Rio Grande do Sul está sem luz. E muitas vezes essa luz, ela deixou de ser fornecida exatamente por conta dos riscos das enchentes. Eu recebo aqui no estúdio um especialista no assunto, que é o engenheiro eletricista e perito, que é o Daniel Machado Duarte. Tudo bem? Bem-vindo, Daniel. Tudo bem, Carla. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A todos os telespectadores, uma ótima tarde. Tema extremamente relevante, dado a situação do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho e perito nessa área, trabalho com perícia de incêndio. E tem coisas extremamente importantes que nós precisamos passar para a população em relação a isso. Exato, porque a questão da enchente, ela está muito focada agora no Rio Grande do Sul, uma situação terrível que há muitos anos não acontecia, né? Gerações e gerações que nunca vivenciaram esse absurdo que está acontecendo lá, só que a gente não tem domínio sobre a natureza. Isso pode ocorrer na sua cidade, no seu bairro, em qualquer região do Brasil, do mundo todo, mas especificamente falando do nosso país. É um país tropical em que as chuvas elas ocorrem, às vezes, numa demanda gigantesca em algumas regiões. E é o caso que está ocorrendo lá agora. Perigo maior é água e eletricidade, né? Daniel, me conta um pouco sobre isso, porque a gente percebe que está todo mundo sem luz, mas também providencial por conta dessa cheia absurda, né? Perfeito. Carla, qual que é o problema que nós temos hoje? Existem algumas situações do estado onde a água ainda está encobrindo muitas casas, mas existem locais onde a água já baixou e essas pessoas tendem a voltar para suas residências. Qual que é o problema que nós temos em uma situação como essa? Quando você vai energizar um quadro elétrico, toda essa instalação ela ficou comprometida. Então, aqueles disjuntores que alimentam os circuitos de iluminação e tomada, eles precisam ser substituídos. Por quê? Todos esses componentes têm partes móveis internas, partes metálicas e que, com o tempo, eles vão apresentar corrosões. E essa corrosão coloca em risco de incêndio e choque elétrico essa edificação. Nossa, enferrujou
Exato. Pronto, né? Só que essas pessoas estão passando por uma bala emocional muito grande, elas tendem a voltar para suas casas, vai faltar mão de obra qualificada, o número de casas que sofreu com a enchente é muito elevado, nós não temos eletricista em quantidade suficiente, vamos precisar capacitar pessoas, inclusive talvez até o próprio morador que perdeu a casa e o emprego, perdeu todos os móveis e também o emprego muitas vezes. Então, o que nós precisamos orientar a população? Tomem muito cuidado em relação à manutenção elétrica. Esses disjuntores não podem ser reutilizados, eles comprometem a proteção dos cabos elétricos. Qual que é a função do disjuntor? Proteger o condutor em caso de sobrecarga ou curto-circuito. O que pode acontecer? A pessoa energiza, vai funcionar temporariamente em muitos casos, mas vai gerar uma falsa sensação de segurança. Por quê? Ao longo do tempo, se houver uma pequena sobrecarga, como essas partes móveis do disjuntor, que tem como função proteger o cabo, não vai estar funcionando por conta da oxidação, ele tende a não desarmar. Então, esse cabo, no caso de uma sobrecarga, vai ter uma corrente elétrica alta, vai derreter e pode provocar um incêndio nessa edificação. Meu Deus, além do problema com a enchente, ainda você volta para casa e ainda tem o risco de incêndio, Exato. E isso pode acontecer, às vezes, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou um período maior, porque é imprevisível. Então, nós precisamos conscientizar a população e também o governo, que vai precisar apoiar essas pessoas no que se refere, talvez, à redução de impostos, mas a questão de trocar as instalações elétricas vai ser necessário. Nós temos problemas com interruptores, tomadas, que também vão precisar ser substituídos. Existem medidas paliativas que podem ser feitas, que vão resolver o problema pontualmente, mas não são recomendadas tecnicamente. Por exemplo, interruptores e tomadas, pontos de conexão, tudo isso vai precisar ser desmontado. Algumas coisas vão ser possíveis ser reaproveitadas e outras não. Agora, imaginem a seguinte situação. As pessoas que perderam todos os móveis, muitas vezes perderam o emprego, tem que refazer toda a parte elétrica. Isso demora um tempo, não é da noite para o dia. Sim, e é caro, né? E é caro, muito caro. Por quê? Nós vamos ter uma mão de obra que vai estar escassa no estado, em termos de eletricistas, em termos de projetistas, e aí nós vamos precisar montar um efetivo para que mais profissionais do Brasil possam apoiar isso também. De que cidade você é do Rio Grande? Eu sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E, inclusive, Pelotas está sofrendo os efeitos, começando a sofrer os efeitos agora, porque essa água está descendo pela Lagoa dos Patos e também tem um forte risco de inundação. Meu Deus, isso é uma situação assim muito triste, gente, em todo o Rio Grande do Sul. E ainda a previsão agora é de que tenha uma frente fria chegando, então vai começar a esfriar nessa região. Aí a gente tem imagens de Porto Alegre, de outras tantas regiões que a gente está acompanhando aqui durante a nossa programação. E agora, Daniel, eu queria entender uma coisa. Vamos dar um alerta para quem está assistindo a gente e, de repente, puxa vida, aqui na minha cidade não está acontecendo isso. Mas se, porventura, vier dar uma cheia num rio aí perto da tua casa ou acontecer uma chuva muito forte e as águas subirem, qual é o principal ponto que a pessoa tem que se atentar na hora, percebeu a água subindo, o que ela tem que fazer no quadro de energia dela? Perfeito. Não tem muito o que fazer, desligar a energia elétrica é o principal ponto. Desliga tudo, desconecta. Tem um cuidado muito importante que é necessário para quem tem sistema solar em casa. Por quê? O sistema solar, ele continua, as placas fotovoltaicas continuam energizando até um determinado ponto a instalação elétrica. Porque vem a corrente contínua, converte para a corrente alternada, que é o que nós alimentamos os eletrodomésticos, os equipamentos, mas uma certa parte dessa edificação continua energizada. Qual que é o risco? Principalmente nos locais onde ainda tem, a casa ainda está inundada. Alguém tentar entrar para recolher alguma coisa e pode levar um choque elétrico. Então não entrem na residência quando tem sistema fotovoltaico, chama uma empresa especializada. E nesses casos de evacuação, o que a pessoa pode fazer é desligar a energia elétrica. Não tem muito o que fazer. E Pelotas, inclusive... Mas é importante desligar. Isso, e não importante. Sair, ver a água subindo e sair e deixar tudo ligado, né? E Pelotas, inclusive, corre o risco de passar por uma situação como essa, agora, nos próximos dias. Então, são coisas que estão além do que nós esperávamos, poderíamos imaginar lidar com uma situação como essa, dada a grandiosidade dessa catástrofe. Nossa, isso é muito importante. Bem, quem quiser mais informações para saber um pouco mais sobre todos esses cuidados e qual é o processo, como você tem que cuidar dessa instalação elétrica na pós-enchente, pode entrar em contato contigo, né? Perfeito. Hoje nós temos um canal no YouTube que se chama Perícia Elétrica. Nós estamos produzindo diversos conteúdos, inclusive hoje, às 20 horas, eu tenho uma live para explicar o que as pessoas devem fazer ao chegar na sua residência.
baixou a água, cheguei em casa. E agora, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? O que é crítico e o que eu posso fazer uma solução paliativa? Nós vamos fazer uma live, estamos fazendo a semana inteira com diversos especialistas convidados também para debater o assunto, para ajudar essas pessoas em termos de, muitas vezes, que não vão ter nenhuma mão de obra para poder fazer esse serviço. Sim. E o próprio dono da residência é quem vai ter que fazer muitas vezes. Desmontar o quadro elétrico, vai estar desenergizado, remontar, ele vai trabalhar como um auxiliar do eletricista. Nossa, isso é muito importante. Então, para quem quiser acompanhar, vai ter aí o canal dele, tá aí o canal no YouTube, para que você possa acompanhar essas informações e, enfim, recolher o máximo de informação possível para cuidar de você e da sua família. Muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Foi um prazer te conhecer. Obrigado, que agradeço. Muito obrigada. Agora você que tá aí, vamos levantar comigo e vamos direto para falar com o Odilon Araújo. Ele traz mais informações aí sobre tudo que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul e outras informações aí da nossa tarde. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carla. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vai atualizar novamente, a gente vem acompanhando de longe aí tudo que acontece, essa tragédia maior da história do Rio Grande do Sul. E com o passar dos dias, são problemas que se multiplicam, prejuízos incalculáveis. E que bom a gente também acompanha como é importante a ação solidária de tantos voluntários que trabalham em dezenas de cidades do Rio Grande do Sul, pensando em salvar vidas. Isso ocorre de norte a sul do estado, gente que está indo de todo o Brasil com ações voluntárias. Nós começamos a falar sobre Porto Alegre, a capital gaúcha, que vive dias de colapso. A planície onde está localizada a cidade de Porto Alegre está às margens do Guaíba. E num evento climático terrível como este, de 10 dias de chuvas que não param, ao receber tanta água, transbordou e levou o colapso à capital. É no Guaíba onde desaguam os cursos de alguns dos mais importantes e caudalosos rios do estado do Rio Grande do Sul, como o Taquari, que deixou debaixo d'água tantas cidades. Lajeado e Estrela são algumas delas. Em Porto Alegre, o cenário é de um pesadelo. O centro histórico ficou debaixo d'água. Os estádios do Internacional e do Grêmio, próximos ao Guaíba, ficaram alagados também. O Aeroporto Internacional Salgado Filho interrompeu as operações por tempo indeterminado. A água tomou conta da pista e de todas as instalações no terminal. Não bastasse o Guaíba de um lado, do outro lado estão os morros, que contribuem para o acúmulo maior de água em pontos específicos da cidade. No último domingo, os níveis da água atingiram uma marca jamais vista em Porto Alegre, 5,33 metros, acima da marca da cheia histórica de 1941, quando a água atingia 4,76 metros. Hoje, terça-feira, mesmo com a leve trégua na chuva, o nível da água em Porto Alegre segue acima dos níveis da cheia histórica do século passado, 5,25 metros. Os especialistas afirmam que na região da capital, as águas do Guaíba podem levar até 30 dias para chegar ao nível de 3 metros. A pesquisa é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pelo interior, em algumas das cidades localizadas no Vale do Taquari, as águas estão baixando e o cenário é irreconhecível, de uma destruição jamais vista. No último boletim da Defesa Civil, divulgado no fim da manhã desta terça, subiu para 90 o número de mortos em consequência das chuvas no Rio Grande do Sul. São 361 pessoas feridas, 132 desaparecidas. 203.800 pessoas estão fora de casa. São 48.100 desabrigados, 155.700 desalojados. Hoje, 388 dos 496 municípios do Rio Grande do Sul têm problemas relacionados às enchentes no estado. 1.300.000 pessoas, de alguma forma, foram atingidas. Bom, nesse dia, com um pouco mais de trégua na chuva, muita gente no Vale do Rio Taquari está tentando voltar para casa. São milhares de pessoas. 15.000 pessoas procuraram alojamento no município de Lajeado, por exemplo. E essas pessoas não reconhecem mais esses lugares, né? De tantos estragos e tamanhos são os prejuízos aí. Bom, para levar apoio às vítimas do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro está mobilizado, né? E do Paraná, a Sanepar enviou 5 caminhões-pipa nesta terça-feira, cada um com 12.000 litros. A gente está mostrando essas imagens aí que mostram a saída desses caminhões, Carla. 2 caminhões saíram de Curitiba e outros estão saindo ali de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu e também de Pato Branco. Eles vão pegar essas
estações preservadas do Rio Grande do Sul aí para dar todo esse apoio ao abastecimento, porque agora o mais urgente é água potável, né? Isso é bastante importante a gente alertar aqui, porque como as pessoas elas estão sem luz e sem água, não tem água para tomar. Né? É algo muito importante a gente salientar agora. E é um sofrimento grande das pessoas atingidas, das vítimas, né? Porque algumas pessoas até não tiveram a situação de serem levadas pela água, mas a casa ficou sem energia elétrica, ficou sem abastecimento da água. Para se ter ideia, 85% da população em Porto Alegre, né? No dia mais crítico, domingo e segunda-feira, 85% ficaram sem abastecimento de água potável. Além disso, ajuda da Sanepar que vai indo, 3 reservatórios modulares. Esses reservatórios têm capacidade de armazenar 70 mil litros de água. Além disso, profissionais treinados, né, estão viajando para o Rio Grande do Sul para justamente operar algumas máquinas específicas que precisam, né, de uma mão de obra muito detalhada, né, para a operação, para desempenhar aí, para auxiliar tantas pessoas necessitadas no Rio Grande do Sul. Pois é, e até agora o nosso estado encaminhou pelo menos 190 toneladas de doações e a estimativa é de que mais 300 toneladas sejam enviadas até a próxima sexta-feira para o Rio Grande, que tanto precisa, o momento que todo o Brasil está se ajudando. E se a gente ficar esperando o poder público fazer isso, gente, nada vai acontecer. Eu sempre digo, existe a mão de obra pública, existe a mão de obra do povo se ajudando. E o povo se ajudando pode ter certeza que é a mão de Deus tocando na vida de cada um. Porque a gente percebe exatamente isso. As pessoas, o pobre ajudando o pobre. Né? A gente está percebendo isso. Que as pessoas com maior poder aquisitivo não estão se envolvendo nisso. É o povo ajudando o povo. Então a gente precisa de toda a ajuda. Toda ela é bem-vinda. Às vezes você não tem assim, eu não consigo comprar algo para doar, mas eu consigo ajudar trabalhando. O que você vai fazer? Por exemplo, um exemplo bem prático assim, você que está em todo o Brasil. Você pode até o teu corpo de bombeiros da tua cidade, né, em que todas as cidades do Brasil estão se mobilizando, ajudar, né, ser um voluntário ali, carregando os caminhões, carregando essas águas, ajudando de alguma maneira. Sempre às vezes a tua força de trabalho é física, né? Exato. Exato. Bom, a gente tem agora imagens de resgates que estão sendo realizados por todo o estado. Você vê aí essa é a ação de salvamento do resgate realizado pelos bombeiros do Paraná. Mas há equipes de todo o país neste serviço. O relato dos bombeiros é justamente que em muitos e muitos casos, por todo o Rio Grande do Sul, eles precisaram fazer os salvamentos das pessoas nos telhados das casas. Quer dizer, é muito complicado. Tem um centro de triagens recebendo todas as doações no município de Santa Cruz do Sul e dali partem, né, os donativos aí de acordo com as necessidades das vítimas para as várias cidades do estado. E é isso, gente. Alimentos não perecíveis, água, material de higiene e limpeza, desde desinfetantes, que boa, isso é muito importante para esse momento de limpeza da cidade. Isso tudo pode ser levado até os quartéis do Corpo de Bombeiros no Brasil todo, inclusive os Correios também estão arrecadando. Então fica a nossa dica, né, para quem quer ajudar de alguma maneira e de repente com força de mão de obra mesmo, ir até o Corpo de Bombeiros e até os Correios e falar, olha, vocês precisam de ajuda de mão de obra, de braço forte, estamos aqui para isso. E a Associação Evangelizar também encaminhou doações para Santa Maria, para a cidade de Canoas também e outras cidades da região. A gente está enviando aí pelo menos 8 toneladas de alimentos, de água potável, itens de higiene e limpeza. Então tá aqui, ó, Santa Maria, a cidade de Rio Grande e Canoas, todas do Rio Grande do Sul. Bom, e para encerrar, a gente tem uma imagem aí que, entre tantas, é também comovente, né? Quero convidar você que nos acompanha. Foi mais um salvamento. Aconteceu em Vacaria, né? Policiais, guardas municipais, voluntários trabalham em várias ações aí. E na embarcação eles encontraram esse cachorrinho. A expressão dele é de exaustão, né? Apavorado, exausto e que tentava se sustentar de qualquer jeito no muro de um quintal. Com delicadeza, ele foi salvo. Quer dizer, mais uma de tantas imagens aí emocionantes deste momento tão triste que o Rio Grande do Sul vem enfrentando. A gente encerra por aqui a nossa programação. A gente vai ter mais informações ao longo da programação hoje aqui da TV Evangelizar. Então, o nosso muito obrigada a todos vocês pela audiência. E seguimos fortes, todos juntos. Força ao Rio Grande do Sul. É isso aí. Muito boa tarde para você. Tchau.